Fala galera, show, beleza? Eu sou o professor Evandro Gomes, professor do Biologia Show. Galera, vem comigo. Gente, hoje mais uma super videoaula falando sobre genética e um ponto legal. Epistasia é um tipo de interação gênica que vai te ajudar bastante. Mas eu vou te pedir um favor. O tempo que vai rodar a vinheta, você vai lá, ó, clica lá nas notificações para que você possa ficar ciente de todas as nossas videoaulas e não deixa também de se inscrever no canal. Então, roda a vinheta e se inscreve no canal. Simbora! É isso, galera. Vamos lá? Então, sem mais delongas, vem comigo. Pessoal, nós vamos falar sobre um ponto interessante dentro da genética. Chama-se de epistasia. Mas, Evandro, o que é uma epistasia? Que nome feio é esse? Então, vem comigo. Primeiro, quero te mostrar uma condição conceitual. Galera, nós temos que trabalhar uma coisa aqui chamada de interação gênica. Evandro, o que é uma interação? Gente, presta atenção. Interação é quando você tem, ó, o nome interação, você vai ter vários genes e esses genes eles serão responsáveis pela determinação de uma característica. Aí você fica, rapaz, existe isso na espécie humana? Existe, na verdade, isso na gente? Se liga que eu vou te mostrar que existe sim. Pensa aqui comigo. Olha só, vira para cá, fica mais fácil para vocês. Galera, pensa comigo. Vamos analisar a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar. Então, vamos lá. Quando você estuda a segunda lei de Mendel, e eu aconselho você, ó, vai lá, vê, ó, tá vendo aqui o cardzinho? Você vai clicar e vai ter uma aula completa sobre segunda lei de Mendel. Não deixe de assistir não, que é uma base para você entender isso aqui. Na segunda lei, nós vimos dois pares de genes determinando duas características. Lembram? Cor e textura das sementes. Dois pares, duas características. Presta atenção. A nossa visão, um dos sistemas sensoriais mais complexos que existe, depende de uma série de genes, uma série de estruturas. Eu vou colocar duas aqui para a gente fazer esse paralelo com a segunda lei. Então é o seguinte, galera, é assim, para nós enxergarmos, nós vamos precisar de várias estruturas, certo? Mas eu vou colocar aqui duas fundamentais. Então, por exemplo, vou colocar aqui a retina, ok, que vai ser determinada por um gene que eu vou chamar de gene Rzão, gene dominante. E eu tenho também a coisinha chamada aqui, ó, de nervo óptico, ok? O nervo óptico, neste caso, vai ser determinado por um gene chamado de Nzão. Muito bem. Como nós falamos na segunda lei, como são dois pares, nós vimos duas características, então o que acontece aqui? Para o indivíduo enxergar, nesse caso, seriam necessários o quê? Poxa, que eu tivesse a retina e eu tivesse o quê? O nervo óptico. Então, o que é uma interação? Eu tenho dois pares determinando o quê? Uma característica que é a capacidade de enxergar. Então, pensa comigo. Se eu tiver um indivíduo que ele vai ser assim, ó, ele tem a retina, mas ele tem a condição de não apresentar o nervo óptico, quer dizer que esse indivíduo o quê? Pô, se faltar uma dessas estruturas, ele será cego. Do mesmo jeito aqui, então, ele não tem nervo óptico. Se eu chegar aqui, ó, e colocar, caramba, ele tem o nervo óptico, mas não tem a retina, também. Poxa, Evandro, mas se ele não tiver a retina e não tiver o nervo óptico, gente, aí ele é mais cego do que os outros? Pelo amor de Deus, cego é cego, não existe mais cego, né? Se o cara é cego, se o cara é surdo, não tem mais cego, mais surdo. Eu posso enxergar menos, escutar menos, mas ser mais cego não existe, beleza? Então, isso caracteriza o que nós chamamos de quê? De uma interação gênica. Então, existem vários tipos de interações gênicas, tá? Então, nós temos aqui a poligenia, existe a não epistática ou complementar e tem a epistasia, que é o destaque da nossa videoaula de hoje. Então, você vai analisar, pô, Evandro, o que é uma epistasia? Então, vou te dar um conceito, em cima do esquema a gente vai trabalhando. Então, vamos aqui, eu vou conceituando e vou trabalhando. Bom, gente, é assim, epistasia, ela ocorre quando um gene, esse gene pode ser dominante ou recessivo, ele vai inibir. Então a palavra-chave aqui na epistasia é essa, inibição. Então é quando um gene vai inibir a ação de outros genes localizados em cromossomos não homólogos. Aí você diz, não entendi. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui fácil. Pega lá, eu tenho um par de indivíduos, eu tenho aqui dois pares, tá certo? De genes, e eu tenho aqui um indivíduo de híbrido. Então isso daqui representa o duplo heterozigoto, é o chamado de híbrido que a gente viu lá na segunda lei de Mendel, ok? Então vamos
vamos imaginar aqui, esse Azão, ele tem o seu alelo Azinho, esse Bzão tem o seu alelo Bzinho, ok? O Azão, ele é dominante diante do Azinho, do seu alelo. O Bzão é dominante diante do seu alelo Bzinho. Então, onde eu quero chegar e chamar a atenção de vocês? Que, neste caso, o Azão, pessoal, ele não é dominante diante de Bzinho. O Azão, neste caso, ele pode o quê? Ele pode inibir a ação de Bzão e Bzinho. Ou seja, quando eu falo que ele vai inibir, eu vou dizer que ele vai ter o chamado efeito epistático. Isso aqui é uma epistasia. Os genes que estão inibindo, neste caso aqui o gene é o Azão que está inibindo, ele é chamado de epistático. Os genes inibidos, que o Bzão e o Bzinho, são chamados de hipostáticos. Então, cuidado com esses termos também. Então, cuidado, inibição é diferente de dominância. Quando eu falo dominância, eu tenho dominância apenas entre alelos, genes alelos. Quando eu falo em epistasia e inibição, eu vou ter entre genes não alelos e, lógico, em cromossomos não homólogos. Então, esse aqui é o conceito básico de epistasia, que vai te ajudar muito na hora da interpretação. Se liga, meu lindo, se liga, minha linda. Então, vem comigo aqui agora para a gente ver os dois principais tipos de epistasias, tá? Dominante e recessiva. Evandro, só existem esses dois tipos? É claro que não, galera. A gente está colocando isso aqui, na verdade, para ajudar vocês a entenderem. Eu tenho a duplo recessiva, a própria questão da visão é uma duplo recessiva. Nós temos aqui a alternada, duplo dominante. Existem vários tipos de epistasias. Esses aqui são os mais cobrados em concursos. Você que vai fazer o Enem, se liga nisso aqui. Então vamos lá. Presta bem atenção. Vamos começar pela epistasia recessiva. Pô, Evandro, por que epistasia recessiva? O nome já diz. Vamos pegar uma condição clássica, né, que é a cor dos pelos em cães labradores. Isso tem todo o livro, tem isso, gente. Facilita, então. Às vezes a galera tem uma dificuldade aí, mas é simples. Vamos lá. Galera, é o seguinte, essas condições fenotípicas e genotípicas, elas são entregues a vocês na questão. Qual é o teu cuidado? Você vai ter que tirar isso da questão. Extraia esse ponto, coloque ali e você não erra nem a pau. Então vamos lá, a questão vai te dar e você extraiu. Então eu tenho um gene Ezão, que é responsável pela expressividade da cor. Eu tenho o seu alelo recessivo, que é responsável pela condição dourado. Eu tenho aqui o outro par, né, Bzão, vai determinar preto, e o seu alelo recessivo marrom. Ou seja, para esse animal ter cor, preto ou marrom, ó, ele vai precisar do gene Ezão. Então, por exemplo, se ele for Ezão, traço, Bzão, esse bicho vai ser o quê? Da cor preta. Se ele for Ezão, traço, Bzinho, vai ser da cor marrom. Evandro, e se ele tiver o Ezinho no lugar do Ezão? Se ele tiver o Ezinho, gente, independente dele ter o Bzão, certo? Determina preto, ou o Bzinho determina marrom, esse indivíduo será o quê? Dourado. Então, se eu pego um casal de híbridos, né, duplos heterozigotos aqui, lembrando que na segunda lei de Mendel, vocês estão lembrados muito bem, né? Quando a gente pega a segunda lei de Mendel, o que é que a gente analisa? Sempre aquela proporção 9, 3, 3, 1, né? E vai, repito, assista o vídeo sobre a segunda lei de Mendel, que é uma característica que nós temos aqui. Poxa, se eu pego esse casal aqui, esse casal de híbridos, vejam bem, esses indivíduos vão apresentar que coloração? Então, eles vão apresentar, ó, o fenótipo preto. Mas, Evandro, por quê? Porque isso aqui é um tipo de interação gênica. Porque eu vou ter dois pares determinando o quê? Uma característica, a cor dos pelos. E aí você analisar, ó, eu tenho o Ezão e tenho o Bzão. O Ezão determina a cor e a cor que se expressa é o preto, que é dominante sobre o marrom. Cara, simples. Quando você faz aqui o cruzamento, aí você diz, cara, eu vou fazer o quadrado de Pinet, ou Punnett, como alguns falam, não importa. Se eu tiver um cruzamento entre de híbridos, se eu estiver falando de segregação independente, de pares de cromossomos, genes localizados em cromossomos diferentes, segregando independentemente, pensa duas vezes não. Ó, lembra da segunda lei? 9,
3, 3, 1, o que é que tu vais fazer? 9, 3, 3, 1, sempre será assim, 9, aí você vai ter assim, ó, dominante, dominante, ok? 3, dominante, recessivo, 3, recessivo, dominante e 1, recessivo, recessivo. Como é, Evandro? Sempre que você tiver o cruzamento entre híbridos, se liga, sempre com segregação independente, será sempre assim. Dominante, 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 recessivo, recessivo, dominante, recessivo, recessivo. Ligeirinho feito coisa de bacuri. Dominante, 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 recessivo, recessivo, dominante, recessivo, recessivo. Dominante, 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 recessivo, recessivo, dominante, recessivo, recessivo. Recessivo, recessivo. Acabou, irmão. Acabou. Fechou. Ah, Evandro, então a minha proporção é 9, 3, 3, 1. Se liga, vamos lá. Isso tu vai ganhar tempo, meu irmãozinho, minha irmãzinha. 9 apresentarão um fenótipo preto. Pô, por que preto? Porque eu tenho um Ezão e tenho um Bzão. Aí eu tenho esse aqui, ó, Ezão. Pô, mas vai ser preto? Não, porque vai ter o Bzinho, então vai ser, então, 3 indivíduos vão apresentar um fenótipo marrom, né? São marrons aqui, esses são pretos. E esses 3, Evandro? Galera, ó, apareceu o Ezinho. Então, se é Ezinho, não expressa a cor. Se não expressa a cor e é dado na questão isso, eles serão o quê? Dourados. Dourado aqui, ó, e dourado aqui. Aí você diz, a minha proporção fenotípica ela é 9, 3, 3, 1? É não. Porque primeiro eu tenho 3 fenótipos, e não 4, 9, 3, 3, 1. Então eu vou ter o quê? 9 indivíduos que vão ser pretos, 3 indivíduos que serão marrons e 4 indivíduos que serão o quê? Massa. Dourados. Esta é a proporção fenotípica em casos de cruzamento entre híbridos na epistasia recessiva. Por que a epistasia ela é recessiva, Evandro? Porque o gene que é responsável pela inibição, ou seja, o gene epistático, são esses aqui, ó, Ezinho, ou seja, sempre na condição recessiva eu preciso dos 2 alelos. Beleza, gente? Tranquilinho? Massa, né? Show de bola? Muito bem. Essa foi a epistasia recessiva. Vamos para a epistasia dominante. Vamos aqui, vamos pegar a cor da pele dos pelos em equinos, cavalinho show. Lembra, são todos cavalos, não, existem algumas raças, né? Então a gente vai especificar aqui, manga larga, um exemplo. Quais são os fenótipos? Branco, marrom e preto. Aí eu tenho o seguinte, veja a diferença. Eu tenho aqui o Wzão, que determina a condição de formar branco. O seu alelo recessivo forma pigmento, vai ter cor. Quais são as cores determinadas pelo outro par? Marrom e preto. Se eu pego esse casal, veja a diferença. Aqui foram os genes recessivos que inibiram a manifestação. Só que aqui, quando tiver o Wzão, vai dar branco, que não necessariamente significa dizer que é albino, tá, galera? Então, o que acontece? Esse casal de cavalinhos lindos aqui, ó, esse macho, essa egrinha pocotó show, o que esses animais são? Qual, na verdade, será o fenótipo deste casal? Como tem o Wzão, galera, vai inibir a manifestação de quem? Do Pzão. Então, esses animais apresentarão o que? Ó, show! O que, galera? São animais com fenótipo branco, não são animais brancos. Caramba, Evandro, e agora? Meu irmão, eu não tenho um cruzamento entre híbridos, nessa segregação independente, 2 pares de cromossomos não homólogos, não segregam independentemente? Velho, vai lá, ó, direto, ó, 9, 3, 3, 1, fechou. Do mesmo jeito, esqueci que tu falou agora há pouco, lembra lá? O que é que eu faço? Dominante e dominante, se liga? Naquele chicletezinho, ó. Aí vem dominante recessivo, eu tenho recessivo dominante e eu tenho recessivo recessivo. Acabou, povo, acabou. Neste caso, ó, 9 indivíduos, ó, o Wzão. Então, eu tenho 9 indivíduos aqui que apresentam fenótipo branco. Eu tenho 3 indivíduos, ó, branco de novo. Por que branco de novo? Cara, porque eu tenho um Wzão impedindo a manifestação de quem? De preto. Branco de novo. E aí, velho, o que vai acontecer? Aí eu chego pra cá, ó. E esses 3 manifesta a pigmentação. Então, se tem um Pzão, são animais da cor do fenótipo marrom. E esse último aqui, ó, vai ser o animal preto. 9331? Não. 934? Não. Presta atenção. Quantos brancos eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 12 brancos.
Eu tenho aqui, ó, 3 animais marrons e eu tenho um animal preto. Mudou a proporção, só que vocês fiquem atentos que eu estou falando em epistasia agora dominante. Por que ela é dominante? Porque o gene epistático é o Wzão. Evandro, como é que eu vou saber isso na questão? Cuidado na interpretação, pois isso é dito para você na questão. Beleza, galera? Super dica para vocês. Você tem aqui, ó, epistasia em pouco menos de 20 minutinhos para vocês aí, ó, que legal, hein? Coisa que você às vezes leva aí, às vezes, 2 aulas aí na tua escola, no teu cursinho. Nós temos aqui pouco mais de 20 minutos, tudo bonitinho para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, vai também no nosso Instagram, tá certo? Evandro Gomes Biologia Show. Coloca tuas dúvidas aí, também a gente vai esclarecendo. E, gente, não deixa de encaminhar essa videoaula para seus amigos. Vamos dispersar essa biologia para todo mundo. Nos ajude a ajudar todos que estão precisando esclarecer as dúvidas de biologia. Curta aí bonitinho, se inscreva no canal, ative as notificações que toda semana tem vídeo massa para vocês. Beijo no coração, Evandro Gomes, deixo aqui com vocês o meu abraço. Valeu, galera!